Marita, a gente vai chamar o João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, trabalha com o Instituto Brasil-Israel e também apresentador do podcast Do Outro Lado do Muro. Boa noite, João, madrugada aí também já em Israel. Eu queria te perguntar, Miragaia, sobre você mora no norte de Israel, não na região próxima à fronteira, mas no norte de Israel. Como que o cessar-fogo está sendo visto em Israel nesse momento, tanto pela sociedade como politicamente e militarmente? Boa noite, Miragaia. Boa noite, Guga. Boa noite, Marita. Bom, essa pergunta ela é uma pergunta complexa, porque a população está muito dividida em relação à sua visão sobre o cessar-fogo, né? Uma pesquisa feita pelo Canal 12, que é a principal emissora de televisão israelense, na semana passada, no dia do cessar-fogo, ela mostrou que 37% da população é a favor dos termos atuais nos quais foram assinados o cessar-fogo, 32% são contrários e outros 32% não sabem. Entre a base do governo, 50% das pessoas que declaram votar nos partidos que hoje compõem a coalizão, 50% são contrários ao cessar-fogo. Eles alegam que um cessar-fogo nesses termos não vai evitar outro confronto mais cedo ou mais tarde. Então, a população ela vê com alguma desconfiança, a gente pode dizer assim. Embora, eu digo isso em primeira pessoa também, como habitante do norte do país e visualizando mais ou menos a sensação na região, sem dúvida, dá uma sensação de tranquilidade que a gente não via há meses aqui, né? Especialmente nos últimos 3 meses, quando o conflito escalou. Então, a gente está numa expectativa de um cessar-fogo que dure pelo menos o que durou o último, né? Que foram 17 anos, com algumas violações pontuais, mas sem um confronto direto entre os dois lados. E espera-se que, nesse meio tempo, a gente possa restabelecer relações políticas e diplomáticas para que a gente chegue a uma situação definitiva, embora atualmente em Israel, é importante dizer isso, não se fala sobre um acordo de paz entre Israel e o Líbano aqui. É muito cedo ainda para se falar sobre isso. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Chaim. O Chaim está lá, já é bem tarde. Obrigada, Chaim, por esperar a gente. São 5 horas de fuso, né, de diferença entre o horário do Líbano e o nosso. Agradeço ao Miragaia pelo mesmo motivo. Eu queria saber o seguinte, aí você que acompanhou aí as pessoas tentando voltar para casa, voltando para o sul, você foi até o sul do Líbano com o seu produtor que está ajudando no documentário que você está gravando aí. Você percebe que os libaneses estão acreditando nesse cessar-fogo? Qual é a sensação que você tem circulando por Beirute, pelo sul do Líbano? O que você percebe? Então, Marita, assim, hoje eu até conversei com o Luiz, o nosso produtor. Ele estava na casa dele no sul, na cidade de Ibel Saki. É uma cidade que ela foi, Israel determinou que ela fosse evacuada no momento da ofensiva. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ele hoje. E aí, Luiz, o que você está achando? Você está com a sua família? Ele mandou uma foto que ele estava fazendo um churrasquinho, que fazia 2 meses que ele não fazia isso, está aproveitando a casa que ele não estava morando faziam 2 meses, que ele tinha se mudado para Beirute, lembrando, o Luiz é cristão. E eu perguntei, Luiz, e aí, que é a sensação de estar de volta? Você acha que é paz agora? Ele falou definitivamente não. Ele acha que não, assim, ele passou naquele mesmo local várias guerras, inclusive a de 2006, que ele teve que fugir também. E ele falou que agora a sensação é bem diferente. Enquanto eu falava com ele, dava para escutar o barulho de metralhadoras, que isso está sendo quase que toda hora lá no sul, e o drone sobrevoando, aquele zumbido do drone que sobrevoa a localidade. Mas, claro, eu acho que Israel está monitorando ainda se está tendo algum tipo de movimentação de algum integrante do grupo xiita Hezbollah. E esses tiros, tem muitos civis tentando retornar às suas casas em lugares que eles já foram avisados que não podem voltar. Na maioria desses lugares é onde contém ainda tropas israelenses posicionadas em determinadas cidades estratégicas, a maioria delas perto da fronteira que divide o sul do Líbano com o norte de Israel. Mas o que ele acha que talvez com esse conflito crescendo na Síria,
assim, essa nova fase desse conflito, talvez isso possa trazer um desequilíbrio aqui para o Líbano também em relação a questão do Hezbollah e o apoio iraniano. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Miragaia. Queria saber de você como está o Netanyahu politicamente, porque quando houve o ataque ao Líbano, ele ganhou muito apoio, né? Agora, com esse acordo, como está a situação política dele em relação à aprovação e tudo isso, em relação às próprias famílias dos reféns que continuam protestando? Como está o Netanyahu politicamente hoje? Olha, Marita, a gente tem que separar o apoio que uma ação do governo tem do apoio consistente ao próprio governo. O fato da população, de uma maneira geral, ter apoiado a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano não significa automaticamente que essa população passou a apoiar o governo. A popularidade do Netanyahu ela segue baixa, ela cresceu relativamente depois da morte do Nasrallah, depois da execução do Nasrallah, e dos primeiros ataques no Líbano, que foram muito bem sucedidos do ponto de vista militar para Israel, mas ela não chegou a ultrapassar nem os 40% de aprovação. E o Netanyahu agora ele tem uma dificuldade com a própria base, porque é a base do Netanyahu quem está insatisfeita com o cessar-fogo com o Líbano, né, com o Hezbollah. Então, ele agora está tendo que se explicar para a sua base, como vocês viram no trecho da reportagem que vocês mostraram, aparecia parte do pronunciamento que ele fez para a opinião pública israelense, para a população, explicando que esse cessar-fogo não significa que Israel vai permitir que o Hezbollah se aproxime novamente, ele promete atacar caso o outro lado não cumpra o cessar-fogo, que é uma maneira também de se mostrar fortalecido um acordo que não agrada à própria base. Até porque, é importante a gente ter isso em mente, Marita, que os termos nos quais Israel acertou o cessar-fogo com o Líbano são termos que o governo não aceita para um cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza. O Netanyahu alega que ele precisa proteger as fronteiras de Gaza, que ele precisa derrubar o Hamas, e no Líbano ele não tem condições de garantir a proteção das fronteiras. Israel não ocupa as fronteiras do Líbano com a Síria, por exemplo, e Israel não derrubou o Hezbollah, longe disso, nem sequer destruiu a maior parte do armamento deles e matou uma fração dos combatentes do Hezbollah. Então, por que para o Líbano isso vale e para Gaza isso não vale? Porque Gaza, que a gente tem que levar em consideração, ainda tem uma quantidade de 101 reféns que a população pressiona o governo para que eles sejam libertados. Mas esse tipo de pergunta a gente não vai saber a resposta, porque o Netanyahu ele não dá entrevista para a mídia israelense. Então, é uma forma também de se esquivar de responder essas perguntas, mas isso também é sinal do receio dele de ter que enfrentar a sua baixa popularidade. Chaim, o Guga aqui de novo. Chaim, você está cobrindo aí já há meses o conflito no Líbano e você sabe que o sul do Líbano, o sul de Beirute, a região de Darre, especialmente a população xiita e a população do sul como um todo, você estava até falando do seu produtor que é cristão, foram os mais afetados, mas há outras áreas do Líbano que foram menos afetadas e seguramente os xiitas foram mais afetados do que os cristãos e os sunitas nesse conflito. Você vê um crescimento da tensão sectária, dá para perceber um sentimento, seja anti-Hezbollah ou da população xiita, um pouco insatisfeita com a forma como alguns membros de outras religiões no Líbano encararam esse conflito. Você sente algo ou não? É exagero quem fala que existe essa tensão sectária dentro do Líbano nesse momento? Eu acho que agora, Guga, acalmou muito essa sensação toda de tentar distanciar a comunidade xiita de certas partes do Líbano. Durante o conflito, onde os integrantes do Hezbollah estavam sendo assassinados pelo exército de Israel, e na sua totalidade são xiitas, as outras comunidades cristãs e os drusos, eles estavam tendo esse medo generalizado das pessoas em relação à comunidade xiita. Mas hoje eu estive conversando com algumas pessoas ontem em relação a isso e eles falaram que agora deu uma acalmada. Então, mas não para todos. Assim, se você pegar uma pessoa que ela perdeu sua casa
num vilarejo cristão que acabou sendo atingido, ela continua ainda com um sentimento muito negativo em relação aos dois lados, tanto do exército de Israel quanto também do Hezbollah. Mas, claro, isso é um tabu hoje no Líbano de poder ir contra determinados grupos aqui dentro do Líbano, porque as pessoas se sentem ainda bem pressionadas e acuadas, de certa forma. Miragai, você falou que o Hezbollah sentiu, mas não tanto assim, mas sentiu de uma certa forma, né? Porque perdeu seu líder máximo, perdeu figuras importantes antes, até o Fouad. E aí, até que ponto isso também enfraquece o Hamas? E até que ponto esse cessar-fogo no Líbano, que eu percebi que você não está levando muita fé, pode dar força para um acordo também em Gaza ou não vai dar de jeito algum? Bom, deixa eu deixar claras as minhas impressões. Eu, na verdade, estou levando fé, sim, nesse cessar-fogo. A população, em geral, um pouco menos. Eu, sim. Eu acho que o golpe que Israel deu no Hezbollah foi um golpe muito forte. E a prova disso é o fato do Hezbollah ter assinado o cessar-fogo com Israel, independente do confronto em Gaza continuar. A condição que eles colocaram, a razão pela qual eles atacaram Israel no dia 8 de outubro do ano passado, foi pressionar o governo israelense, pressionar Israel, de maneira geral, a terminar o confronto em Gaza. E isso aconteceu, na verdade, o conflito com o Líbano aconteceu, o fim do confronto com o Líbano, né, com o Hezbollah, no caso, cessar-fogo aconteceu antes que a guerra em Gaza tenha sido finalizada e que você tenha um cessar-fogo lá. Então, o golpe ele foi tremendo, foi um golpe forte que forçou o Hezbollah a dar um passo para trás. Com relação ao cessar-fogo na faixa de Gaza, o Hamas, sem dúvida, ficou enfraquecido, né, está jogado à própria sorte, e isso não acontece sem que o Irã minimamente tenha aprovado esse cessar-fogo e essa posição de agora deixar o Hamas sozinho contra Israel, praticamente, embora a gente tenha que citar, ontem houve um disparo de um foguete, de um míssil dos Houthis do Iêmen contra o território israelense, contra o centro do país. Então, a gente está ainda vendo algumas outras frentes atuando, mas a principal delas, que era o Hezbollah, ela assinou o cessar-fogo com Israel e saiu de cena. Agora, para que aconteça cessar-fogo entre Israel e o Hamas, a gente precisa que os dois lados tenham essa vontade política. E o que acontece hoje é que esse cenário ele não se modificou, porque o Hamas exige do governo israelense que eles finalizem a guerra, que é um cessar-fogo total com a retirada das tropas israelenses. E Israel exige justamente o contrário, que esse cessar-fogo seja humanitário para a libertação dos reféns, para a entrada de ajuda humanitária, mas que depois Israel possa seguir com a guerra. Isso, obviamente, tem razões políticas internas do país. O governo Netanyahu ele sabe que não terá condições de se manter no poder caso esse cessar-fogo seja assinado. E elementos, setores do governo importantes e cada vez mais numerosos, falam abertamente sobre a reconstrução das colônias judaicas na faixa de Gaza, que não existem desde 2005, quando Israel se retirou dali. Então, o cessar-fogo em Gaza é uma questão muito mais complexa, que não depende exatamente do confronto nem com o Hezbollah, nem com o Irã, nem com qualquer outra força, porque é algo que tem muito mais a ver com a questão da política interna em Israel do que com o cenário geopolítico do Oriente Médio, de maneira geral. Então, eu queria agradecer muito mesmo a vocês por terem ficado com a gente até tão tarde. Muito, muito interessante ouvir vocês. E agora, me despedir, boa noite.